Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 16, né, de Assembly no Linux. Então, como sempre, nós abrimos o nosso VS Code e nós vamos criar um novo arquivo, aula 16.asm. Né? Ok. Aí pegamos o conteúdo do arquivo da aula anterior e copiamos para o arquivo desta aula. Ok? Vamos fechar os outros e também fechar aqui o Explorer, o gerenciador de arquivos, né? E vamos iniciar. O que nós fizemos anteriormente foi nós aproveitamos o retorno do número de bytes lidos pelo que o kernel realiza diretamente no registrador EAX. Né? Foi essa linha 30. Depois que ele retorna da leitura, EAX contém o número de bytes lidos. Ok? E aí, esse número a gente coloca, né, esse conteúdo de EAX, né, a gente coloca em EDX para realizar a escrita, ou seja, para mostrar qual foi o nome informado. E por isso, como a gente precisa desse valor que está em EAX, a gente não poderia usar o EAX para essa operação intermediária, né, essa escrita intermediária, porque ela precisaria do EAX, né, para colocar lá o endereço do procedimento, que é syswrite, certo? O que acontece? Então a gente teria que preservar esse valor, né, em EAX, né, que o kernel coloca em EAX, esse valor de retorno, preservar de alguma forma, e aí sim poder usar o EAX para outra, né, para outra escrita intermediária, né? Tudo bem? Bom, que a gente pode fazer? Né? Como o valor retornado pela leitura, né, sysread, em EAX, vai ser usado como argumento de syswrite, né, via EDX, né, que é aqui, como a gente acabou de falar, qualquer escrita que a gente fizer no meio, né, entre essas duas fases, exigiria que a gente preserve o valor, né, o valor do número de bytes lidos. A gente pode fazer isso, e agora sim, nós vamos tentar fazer isso de algumas formas. Eu diria três formas. A primeira forma seria usar um outro registrador que não fosse nem EAX, nem EBX, nem ECX e nem EDX. Então vamos olhar lá na nossa arquitetura de registradores. Então a gente acabou de falar que nós não vamos usar esses aqui, olha. Vamos usar esses de índice, tá? O source index e o destination index. Antigamente eles não eram de propósito geral, mas hoje em dia sim. Né? No estado atual, né, do desenvolvimento dos microprocessadores, atualmente então esses registradores também são de uso geral. Tá? Lógico, há outras finalidades que a gente vai abordar lá na frente, mas por enquanto a gente pode usar ele, tá? Eles, né? Então vamos usar
vamos escolher aqui esse ESI ou ESI para isso. Então, vamos voltar lá no código e vamos ver o que a gente pode fazer. O problema é aqui, certo? Na linha 30. Como a gente quer preservar o conteúdo de EAX, o que a gente poderia fazer? Vou colocar aqui. Vou introduzir a seguinte instrução. Nós vamos pegar o que está em EAX e vamos colocar em ESI. Tá? Então a gente está usando aqui, nós estamos transferindo esse valor retornado pelo kernel em EAX para ESI. E aí o que acontece? A gente pode, já que agora EAX está livre, nós podemos usar aqui sem problemas a nossa escrita intermediária, né? A escrita do literal, nome em formato, 2 pontos, né? Lembra? Então aqui está livre. E agora? Tá, aí a gente chama, nós vamos para a última escrita, né? Que é devolver o que foi digitado, mostrar o que foi digitado. Até aqui está ok, né? Na linha 37, só que na linha 38, não mais. Vou até trocar, ó, EAX, vou trocar aqui, ó, já não é mais EAX, e sim ESI. Ou seja, a gente coloca o valor que está lá preservado lá, né, do número de bytes lidos, que a gente guardou em ESI, a gente já coloca ele em EDX e chama a escrita. Pronto, acabou o problema. A gente poderia colocar uma linha aqui, um comentário, preservar o número de bytes lidos em ESI. Né? E aí deixa o EAX livre para poder a gente realizar essa escrita intermediária. Ok? Que precisa, naturalmente, desse registrador. Tá bom? E mesmo se houvesse uma outra leitura também, né? EAX sempre é necessário. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar. Fechar isso aqui, fechar o Explorer. Tá. E aí abrir o terminal. Lembra que a gente sempre tem digitado lá a montagem, a gente faz a montagem, né, através de NASM e a ligação através do comando LD. Então, NASM com as opções, né, com essas opções "-f", ELF 32, e aí o nome do arquivo, né, o nome do arquivo fonte, .asm, né, a gente faria isso, e logo depois a gente faria LD, né, -m, ELF I386, o nome, né, do programa, lá, nome, mas já como objeto, né? Que uma vez que a gente usa o assembler, o montador, né, faz a montagem, surge então o arquivo objeto. E aí, na ligação, a gente transforma, ou melhor, a partir do arquivo objeto, nós construímos o arquivo executável, que normalmente a gente vem chamando de aula. Tá? Então, para, primeiro, evitar decorar
esses dois comandos, né? Ou evitar digitação, né? Ficar, tá? Então, vamos tentar fazer uma coisa. Nós vamos criar um script que faz isso, que vai fazer isso de forma mais rápida, mais simples. Como a gente poderia fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. Vou criar um arquivo. Vamos chamar ele de compilar. Compilar, né? Lembra, todo programa em assembly, ele deve ser compilado. Assim como em C. Tudo bem? Então, compilar. Aí, a primeira linha é muito comum nos scripts, né? Você usar essa linha, olha. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque esse é um assunto de Bash, né? Tá? B-A-S-H. Tá? Que seria, grosseiramente dizendo, a linguagem de script, né? Muito usada no Linux. Né? Então é o seguinte, primeira linha é dessa forma, e aí na linha seguinte a gente poderia fazer o seguinte, olha, nome igual o sinal de dólar, né? E 1. O que significa essa linha? Né? Sem entrar em muitos detalhes. A gente está chamando a variável nome, ou nós estamos inicializando, nós estamos declarando e inicializando a variável nome com o argumento do script. Né? Esse cifrão 1 é o argumento do script, e a gente já vai entender. Aí na linha seguinte, a gente usa o nosso comando, nasm-f elf 32 nome, vamos dizer assim, no bash, para que você obtenha o valor ou conteúdo de uma variável, você tem que colocar o cifrão na frente do nome da variável, do identificador da variável. Então, quando você coloca o cifrão na frente do identificador, você obtém o conteúdo dessa variável. Então, nome.asm. Tá? E na próxima linha, a ligação, né, com load, ld-m elf e 386, de novo, nome, né, com, agora é o objeto, né? A extensão .asm é do fonte, do arquivo fonte, o texto, né, que a gente escreve, que contém o código, naturalmente, e a extensão .o, ela se refere ao arquivo objeto, que é o produto da montagem. A gente pode notar que quando a gente usa a montagem e dá aquele enter no final, aparece aqui no gerenciador de arquivos o arquivo objeto. E só depois da ligação é que a gente obtém o arquivo executável. Vamos chamar de aula, tá? Como a gente tem feito. E aí, no próprio script, a gente pode colocar o comando para execução, né, do arquivo executável. Eu acho que é só isso. Vamos salvar e vamos já fazer o teste agora. Vamos salvei. Vamos fechar. E como a gente usa aquele script, né, para não ter que ficar digitando NASM, LD, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar
Ah, primeira coisa, desculpa, sempre no Linux, você tem que dar permissão com esse comando. Eu não vou me estender porque não é o assunto, o foco né, que nesse momento que é assembly, tá? Mas lá no Bash, quando a gente estiver mais assim, falando de Linux propriamente dito, aí sim a gente pode estender um pouco mais. Mas por enquanto vamos aceitar dessa forma. Então, é, qual é o nome do arquivo? Compilar, né? Compilar.sh. Ok. Agora esse arquivo é executável e vamos executá-lo, né? Ponto barra compilar e o nome do nosso arquivo fonte é aula 16. Tá? Eu não coloco a extensão. Tá? Então vamos lá. Pronto. Então, olha que interessante. Aí ele já começa a rodar. Nome, Ana. Olha, resolvemos o nosso problema. Agora está incluída o literal, está incluído o literal nome informado dos pontos, né, espaço, e aí o que foi digitado. Exatamente o que foi digitado. Né? Então nós resolvemos a situação. Então, vamos dizer assim, que numa tacada só a gente, primeiro, alterou o aula 15, né, aquele código, para incluir, né, lembra que estava comentado, porque não era possível nenhuma escrita intermediária. Agora sim, como a gente salvou, preservou o conteúdo retornado pelo kernel, né, ele retorna em EAX, a gente fez o quê? Pegou o valor de EAX e colocou em ESI. E aí seguiu a vida normalmente. E aí, na hora de escrever, né, o que foi lido, né, a gente pega lá o valor de ESI e coloca no EDX normalmente. Né? Tá? Porque EDX, lembra, é sempre o tamanho ou o número de bytes. Tá? E resolvemos a situação. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar. Então, eu acho que dá tempo de a gente fazer pelo menos mais um exercício que seria, em vez de usar o registrador agora de uso geral ESI, a gente poderia usar a própria memória. E aí vamos ponderar sobre a diferença, né, entre usar um registrador e usar a memória. O principal ponto, sem querer adiantar muito, é a velocidade. Imagine, o registrador, quando você usa o registrador ele faz parte lá do chip, ele está dentro do coração ali, né, da chamada CPU, ele faz parte. Então é muito, muito, muito rápido. Já se eu for usar a memória, né, a memória RAM, veja, é muito mais complicado, porque a memória. Imagine você tem lá um pente de memória que você coloca lá no slot, lá na tua máquina. Né? Para viajar, para que os dados viajem da memória até lá a CPU, tem o chamado barramento, né? Enfim, é muito mais lento. Tá? Funciona? Funciona, mas é muito mais lento. Mas é uma alternativa, né? Se a gente pensar, bom, tudo bem, eu usei o registrador, perfeito, ótimo, talvez seja até a melhor solução. Mas vamos tentar uma alternativa que é usar a memória. E depois a gente, porque a memória ela é subdividida em, né, ela tem vários segmentos, né? Tem um segmento da memória que essa memória RAM que nós vamos usar é uma memória estática.
sem querer também entrar muito no campo da engenharia, né, do microprocessador ou da máquina, não é o foco agora, né? Mas existe uma parte da memória que a gente chama de pilha, que também a gente pode usar. Mas tudo a seu tempo. Então, primeira coisa, a primeira alternativa seria usar a memória. Tá? Uma alternativa à memória RAM. Tá? Muito bem. E aí, como a gente faria? Vamos lá. Talvez começando de trás para frente, ou do meio para frente, eu quero dizer, que essa linha aqui, olha, move, a gente não usaria mais isso, né? Porque a gente não vai usar um registrador. O que a gente poderia fazer. Tá, eu vou tirar aqui o registro. Primeiro, desculpa, vamos salvar. É, como vai fazer parte da mesma aula, o que a gente pode fazer é renomear esse arquivo. Vamos incluir aqui um Azinho aqui, ó. Desculpa. A. Pronto. Olha lá, já está, né? Já está renomeado. Por quê? Agora o que a gente pode fazer seria, vamos ver se funciona aqui, como funciona. Save as, tá? A gente pode salvar como B. Pronto. Agora a gente tem o A e tem o B. Tudo bem? Eu fiz só uma cópia. Agora, vamos fechar aqui um pouquinho. Vamos fechar o A e vamos trabalhar no B. Como eu disse, em vez de salvar no registrador ESI, o que a gente poderia fazer é salvar na memória. Eu vou deixar em princípio aqui, vamos escrever, tudo bem, ó, memória. Vou até escrever. Pronto, memória. Tá? Só que a gente vai dar um nome um pouco melhor, um pouco. Tá? Mas em princípio é isso. Tá? O que a gente faria? Preservar o número de bytes lidos, não mais no registrador ESI, mas na memória. Ok? E aí, da mesma forma, onde está? Aqui, ó, na hora de usar, né, essa informação, desculpa, aí sim. O que nós faríamos? Colocaríamos em EDX o conteúdo, um certo conteúdo, né? Que no caso é o número de bytes, está guardado na memória. Tudo bem? Tá. Ok. E a gente tem que definir, né, quando a gente fala em memória, a gente pode vir aqui na seção, né, .bss, que é a seção das variáveis não inicializadas, né, apenas declaradas. E aí, vamos definir o que essa memória vai guardar. São os bytes lidos, corretos? Correto? Então vamos chamar bytes read, só para manter o inglês, mas poderia ser lidos também. Então, bytes read, né, porque é particípio passado, e aí não é aula de inglês, mas eu acredito que é read, read, né? Que é as três. Como chama?
as partículas básicas para conjugação, né? Mas ok, desculpa, não é aula de inglês. Mas vamos lá. Bytes red. E aqui também tem uma novidade, olha, reserva. Né? E aqui cabe o tipo, ó. Que tipo? Vamos pensar. Tá? Então, só que a gente vai reservar uma posição. Tá? Só que agora a gente tem que saber que tipo de dado, né? O tamanho desse dado que a gente vai reservar, né? Ou seja, essa posição ela pode conter o quê? É isso que a gente vai pensar agora. Vamos entrar, ou vamos voltar numa daquelas nossas colas. Olha, veja, essa aqui é a cola da montagem e ligação, né? Que a gente já superou, em vez de a gente ficar digitando isso aqui, a gente vai já usar aquele nosso script. Tá, não é essa cola. É essa cola aqui, ó. Porque aqui você tem os tamanhos, né? Os tipos de dados. Né? Por exemplo, a gente tem usado muito o byte, né? Vamos soltar lá. Por exemplo, estamos aqui. Ó. Variável foi feito a reserva de 15 bytes. Porque um caractere ocupa um byte. Então a gente queria um tamanho, uma área que coubesse a maioria dos nomes. Né? Então dificilmente o nome simples, quero dizer, vai passar de 14 bytes. Quando eu falo 14, porque o último a gente está reservando para o enter, né? O return. Mas no momento certo a gente vai explorar um pouco melhor isso, tá? Mas então é o seguinte, a gente reservou então 15 bytes. E aqui, né? A gente reservou em bytes porque a gente está colocando caracteres, né? Que são as letras. E aqui, no caso, a gente vai guardar um número, né? Então vamos só voltar um pouquinho aqui na cola. A gente vai usar o quê? Um número o inteiro curto, o short, ou o inteiro que a gente chama de long, tá? Ou simplesmente inteiro, tá? Então, nós vamos usar um, um inteiro mesmo, tá? Então, ou seja, a gente não vai usar o short, a gente vai usar o int, ou se preferir o long int, tá? Que ele, assim como os endereços, né, os ponteiros, ele comporta 4 bytes. Então é o double word, o the word. Double word é the word. E a letrinha lá é D. Então vamos voltar ali no nosso código. Onde aqui, ó. O tipo aqui é D. Tá? Então não é resb, né? Com B. É resd, D de dado. Tudo bem? Então a gente reservou lá um espaço suficiente para caber um número inteiro. Esse número inteiro é o número de bytes lidos. Tudo bem? Tá. Aí, o que falta? Praticamente nada. Né? Falta o quê? Trocar o nome aqui, onde tá a memória. Claro, a gente vai colocar o rótulo lá. Ó. Qual é o rótulo? Bytes red. Né? E aqui também, lógico. Tá? Bytes, desculpa, underline red. Pronto. Eu acho que não tem mais nada o que fazer aqui. Vamos verificar?
Então tá, vamos salvar a primeira coisa, né? De novo, vamos fechar a nossa cola, vamos fechar o gerenciador de arquivos, vamos abrir o terminal, ok? E aí vamos chamar o nosso ponto, né, com o ponto barra, para executar. Existe uma forma de executar sem usar o ponto barra também, como no Windows, né? Você simplesmente coloca lá o nome do arquivo executável e não precisa mais nada, ok? No Linux, normalmente, e a gente tem feito isso direto, o ponto barra, tá? De novo, como o tema não o foco não é, o Unix ou Linux nesse momento, não vamos nos aprofundar, mas é possível. Em outra, provavelmente também na aula de Bash a gente entra nesse assunto, tudo bem? Então vamos lá. Compilar SH, aula 16B, correto? Porque agora a gente não é mais só aula 16, é aula 16A ou aula 16B. Acho que é isso. Pronto. Vamos lá colocar o nome. E aí vamos colocar um nome mais comprido. Olha. Constantinopla, por exemplo. Constantinopla. Perfeito. Funcionou. Igualzinho. Né? Então a gente manteve o nosso literal antes de mostrar o conteúdo digital, digitado, né? Que no caso foi Constantinopla. Alguma dúvida? Eu acho que a gente pode, na próxima aula, usar a memória, mas não a memória, vamos dizer, estática, essa memória que a gente vem utilizando. Tá? A gente não vai usar essa área de variáveis não inicializadas. Vamos fazer um pouquinho diferente. Perdão, é aqui em cima, olha. Aqui, ó. Nós vamos fazer um pouco diferente, porque nós vamos usar a pilha, a famosa pilha. O que é a pilha, né? Tá? Tudo bem? Vamos parar por hoje. Curtir um pouco essa nossa mudança, né? Nós já vimos agora a segunda forma de resolver o problema. Nós vamos, então, na próxima, entrar com a terceira forma. E vai ficar cada vez mais divertido, porque a gente vai aprendendo passo a passo o assembly, que não é esse bicho papão, né? Beleza. Um abraço, turma, e até a próxima.